Olha esse número. A dívida ativa tributária no Brasil já passou de 2 trilhões de reais. Na primeira região, 300 bilhões. Na segunda, 400 bilhões. Na terceira região, que tem em São Paulo, 950 bilhões. Na quarta região, 250 bilhões. Na quinta região, 130 bilhões. E na sexta região, 130 bilhões também. Se você não é do direito, cada região representa um conjunto de estados representado pela justiça, que tem os tribunais da justiça. Então são 2 trilhões de reais, é muito dinheiro. E uma das áreas mais promissoras da advocacia é defender quem tem dívida ativa. Pode parecer que é muito complexo, mas a gente vai caminhando etapa a etapa, tese a tese, e hoje eu vou te apresentar uma das que mais tem sucesso na defesa da dívida ativa. Pensa, você tem algum cliente lá com algumas dezenas de milhares, centenas, às vezes milhões em dívida, e você consegue uma nulidade dessa dívida, quer dizer, ele não tem que pagar, você pode cobrar um percentual disso e vai ser muito bem remunerado. Você precisa entender o que é execução fiscal. Execução fiscal é uma ação judicial que o Estado, os entes federativos, eles cobram de você um tributo que você deveria ter pago. Mas o fato deles cobrarem nem sempre implica que você realmente deveria ter pago e nem sempre implica que aquele valor está correto. Então eles podem cobrar de forma errada, porque você não deveria pagar, ou eles podem cobrar o valor errado, porque você deveria pagar um outro valor e não aquele indicado. Então o advogado que atua com defesa em execução fiscal, ele vai procurar causas de nulidade, que vão afastar completamente aquela dívida, ou causas que vão modificar a base de cálculo, modificar o cálculo de quanto tributo, quanto imposto deveria ter sido pago. É basicamente essas duas vertentes. Então, eu tenho alguma causa que pode afastar completamente essa dívida? Poxa, se não tenho, eu tenho algo que eu possa modificar o valor, minimizar o impacto financeiro para o meu cliente? Poxa, não tenho. Tá, se não tiver, ainda tem outras coisas para serem feitas. Hoje a gente vai trabalhar especificamente com uma das causas de nulidade mais comuns que tem, e o restante a gente vai trabalhar em outros vídeos, que é uma matéria extensa. E esse caso que a gente vai trabalhar hoje é a nulidade da CDA, que é a certidão de dívida ativa. Então, quando há um vício na CDA, porque ela é requisito para a ação de execução fiscal. Logo, se nesse requisito tem algum vício, você pode pedir nulidade da CDA. Uma vez ela nula, não tem como existir ação de execução fiscal por ser requisito para a ação de execução fiscal. Para te falar desses requisitos, eu vou pegar um caso concreto, que eu acredito que fica mais fácil de absorver e entender como que funciona na realidade. Então, o primeiro caso foi o município de Itapecerica da Serra, de São Paulo. Ele ajuizou uma execução fiscal contra a empresa por conta do não pagamento de IPTU e da taxa de conservação, totalizando R$ 2.633. A empresa apresentou execução de pré-executividade, alegando a nulidade das CDAs. Eu vou parar aqui antes da gente continuar, para você saber que a defesa ela pode caminhar por 2 caminhos nesse momento inicial. Ou a exceção de pré-executividade, mostrando que nem tem poder de executar, então existe uma nulidade que impede a execução de acontecer, ou por embargos à execução fiscal. Elas vão ter diferenças em seus resultados e prazos que a gente explica em outro vídeo aqui no canal. Esse processo, então, ele caminhou com esse pedido de exceção de pré-executividade e o juiz ele julgou procedente a exceção. Ele reconheceu a nulidade das CDAs em razão da ausência da indicação da fundamentação legal específica do débito principal, a data de vencimento dos créditos e a base do cálculo da correção monetária. Ou seja, a CDA ela não tinha tudo o que ela precisa ter para ter validade. Acho que é importante agora eu mostrar para você, mas o que é CDA? Então você precisa saber, para advogar e para poder apontar uma nulidade da CDA, quais são os requisitos técnicos da CDA. Isso vai estar lá no artigo 202 da CTN, que diz que precisa do nome do devedor e corresponsável, montante devido, forma de calcular os juros, origem do crédito, natureza do crédito, disposição legal que fundamenta o crédito, data da inscrição e número do processo administrativo. Logo, se a CDA não tem todos esses requisitos, faltou algo, faltou a data de inscrição, faltou a natureza do crédito, algo comum, talvez um dos mais comuns, a disposição legal que fundamenta o crédito. Se não tem tudo na CDA, ela é nula.
Logo, você pode apontar a exceção de pré-executividade e declarar nula a execução fiscal do seu cliente. E voltando no nosso caso concreto, o que não tinha lá? Não tinha a fundamentação legal, falei para você, é algo bem comum não ter, a data do vencimento dos créditos e nem a base do cálculo da correção monetária. Então, se não tivesse um desses, se não tivesse só a fundamentação legal, já seria nula. E nós, no caso em questão, não tem 3 dos requisitos obrigatórios. Então, o juiz reconheceu a exceção de pré-executividade, isso realmente é nulo, esse processo, nem vai continuar, nem vai existir. O município foi lá e apelou. TJSP, que é onde nós temos aqueles 950 bilhões em dívida ativa, ele manteve a decisão de primeira instância de forma acertada. Vou colocar o acórdão na tela. Então, análise inicial das CDAs que conduz à sua nulidade. Títulos executivos que não preenchem os requisitos legais. Como eu disse, a CDA precisa ter todos os requisitos no momento da propositura da ação. Então, não adianta reformar, não adianta tentar modificar ela depois, não é isso. Então, para a propuração, a CDA tem que ter todos os requisitos. Então, ausência de indicação da fundamentação legal, a gente conversou sobre isso, a data do vencimento dos créditos e a base do cálculo da correção monetária não estavam lá. E se não estavam lá, certidões de dívida ativa apócrifas que não tem força executiva. Rafael, o que é apócrifas? Nesse contexto, apócrifa se refere a sem valor judicial, que carece do que precisa para ela ter um valor judicial, valor legal. Então, no caso em questão, faltou aqueles requisitos, por isso são apócrifas. Ele ressalta aqui depois a impossibilidade de substituição da CDAs e reconhece e declara-se de ofício a nulidade do CDA. Às vezes você fala isso, teu cliente fica louco, fica feliz, tipo, tá nulo, não vou precisar pagar. Talvez precise, talvez eles façam uma outra certidão de dívida ativa, outro processo, mas nesse processo, essa execução tá nula. No mínimo, você ganhou tempo pro teu cliente. Para sedimentar esse conhecimento para você, eu vou analisar um segundo caso. Vamos defender outra empresa. A empresa ela deixou de recolher o ISS no valor de R$33 mil. Opa, já tá um pouquinho mais interessante pro advogado, pros seus honorários do que a primeira, né? Foi inscrita na CDA com multa de 20%, totalizando R$40 mil. O município de Itajaí ajuizou execução fiscal. Tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês são casos reais, não são invenções da minha cabeça. Não, o time do cálculo jurídico separou casos reais para trazer uma análise prática da ação e você entender como que acontece na realidade, nas ações judiciais mesmo. E a empresa apresentou exceção de pré-executividade, que nem no primeiro caso. Só que aqui teve mais emoção no processo, porque a decisão interlocutória do juiz disse, não tem exceção de pré-executividade não. Prossegue que a CDA está dentro dos parâmetros legais. A empresa recorreu, através de agravo de instrumento, falando, não tem não. Isso aqui, essa CDA não é válida, não preenche todos os requisitos. E o TJSC acolheu o agravo e reformou a decisão, declarando a nulidade da CDA e extinguindo a execução fiscal. Então aqui já vai um alerta para você não aceitar, simplesmente aceitar uma decisão interlocutória. Se você está convicto que realmente não preenche todos os requisitos, agrave, vá em frente, defenda o teu cliente, não só aceite e continue o processo, batalhe pelo direito do seu cliente. Olha a decisão do acordo. Como no caso a CDA não apresenta a indicação específica do fato que ensejou o valor nela cobrado, fica evidente a ocorrência de prejuízo à defesa do executado, o que gera nulidade da CDA e, por consequência, da execução fiscal nela fundada. E por que é nula? Você lembra lá nos requisitos que a gente viu no artigo 202 da CTN? Um dos requisitos é que precisa ter a origem do crédito e natureza do crédito. Se você não mostra qual que é a origem do crédito, o fato que originou ele, você prejudica a defesa da CDA, como o acórdão acertadamente mencionou, e é nula essa CDA, nulo o processo de execução também. Agora você entendeu como funciona essa tese de defesa, uma das teses mais importantes de defesa quando você lida com execução fiscal. Você precisa decorar, ler 10 vezes, 20, 30, 40 vezes o artigo 202 da CTN, ou não ler, mas toda vez que chegar uma execução fiscal você confere, faz um check, tem isso, veja com calma, revisa 3 vezes para ver se realmente a CDA preenche todos os requisitos. E se não preencher, vai ser uma das suas defesas, talvez a defesa mais importante do processo de execução fiscal. Para cobrar honorários dessa ação, recomendo fortemente que você cobre honorários iniciais, dependendo da estrutura do teu escritório, do tamanho, da tua reputação de mercado. Obviamente, quanto mais reputação de mercado, quanto mais clientes, mais fidelização, mais você conseguir fazer um processo de venda, mais você pode cobrar no início. E também vai depender do tamanho do teu cliente. Você não vai cobrar 10 mil reais de entrada se o processo é que nem o primeiro, é 3 mil reais de dívida. Agora, no segundo de 30 mil, talvez você já possa cobrar 3, 5 mil reais. Pensar sempre numa proporcionalidade.
anuidade, ou ter uma quantia fixa, tipo, o meu valor mínimo é R$3.000 de honorários iniciais e tudo que for abaixo disso ou não fizer sentido para o cliente, você pode direcionar para um parceiro ou simplesmente educadamente recusar o cliente falando que seus honorários são esses. Além disso, você pode cobrar um percentual de êxito, 10%, 15%, já vi casos de 20% do valor. Se o título era de R$400.000 e você conseguiu fazer ele não pagar R$400.000, você cobra 20%, que daria R$80.000. Confesso que o caso que eu vejo mais comumente no mercado é a faixa de 10 a 15% da quantia economizada. E 2 erros que você não pode cometer de jeito nenhum nessas ações. A primeira é não revisar 3 vezes a CDA. Revisa, revisa e revisa. Tem problema. Vai lá, leia de novo, leia de novo. Tem sócio, pede pro sócio analisar também, Por via das dúvidas, analisa também pra mim. Se é a primeira vez que tá fazendo, aí revisa 15 vezes. Quando a gente tá começando, a gente tende a deixar passar ou a gente tende a não ter fluência para detectar as causas de nulidade. Então revise mais. Quanto mais você está no início, mais você precisa revisar. E quanto mais você ganha fluência, naturalidade, manejo com essas ações, talvez menos você precisa revisar, mas sempre vai ter que revisar pelo menos uma vez. Uma vez você vê, mais uma vez revisando. Um outro erro comum é, por ter uma nulidade e você vê, poxa, essa nulidade é óbvia, você esquecer de todas as outras teses de defesa. Você não pode fazer isso. Aqui no Cálculo Jurídico, a gente está fazendo vários vídeos sobre execução fiscal, mostrando possíveis teses de defesa. Esse vídeo é uma ferramenta no seu arsenal de defesa das execuções fiscais, mas não é a única. Acompanhe a gente para ver todas as ferramentas que você pode usar, que vai desde defender uma nulidade, até diminuir o valor do crédito, o valor de quanto o teu cliente tem que pagar, ou adotar uma estratégia de parcelamento dessa dívida quando você não conseguiu diminuir o valor ou quando o teu cliente não tem a capacidade de arcar com aquela dívida de maneira imediata. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, isso ajuda bastante a gente, dá reconhecimento, dá vontade de gravar mais vídeo, curta o vídeo e deixa um comentário falando que ação você quer ver aqui no canal. O que você quer ver que a gente analise na prática aqui no CJ. Obrigado, até mais, até o próximo vídeo.